Jornal da Cidade. Entrevista. E a gente continua falando sobre segurança pública, que é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar como anda a segurança em nossa cidade, o Jornal da Cidade recebe o secretário municipal de Governo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão, Valdir Basso. Secretário, bom dia. Bom dia. Para você, Felipe. Bem-vindo e muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Felipe, e bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Vinícola. Agradeço pela oportunidade de estar aqui esclarecendo um pouco sobre essa área que para a gente é tão assim, empolgante, a gente gosta de trabalhar nisso e a gente quer participar o cidadão do que a gente vem fazendo. Tá certo. Secretário, eu quero começar perguntando como que o senhor avalia a segurança pública em Andradas nesse momento? Bom, a gente começou a gestão agora em janeiro e a partir de então a gente começou a analisar o quadro de segurança pública. A partir de dados levantados, a gente verificou desde 2007 um declínio gradual na criminalidade. Porém, 2020 e 2021 foram anos, assim, posso dizer, como atípicos, porque a gente teve o fator pandemia influenciando muito nos números. A gente vai precisar de alguns anos ainda para a gente ver qual foi esse impacto. Mas, de certa forma, o município ele acaba acompanhando o que vem acontecendo no estado. A gente teve uma redução da criminalidade como um todo. Questões pontuais ocorreram, mas a gente tem a possibilidade de identificar qual foi o fator predominante que influenciou nesse aumento ou nesse declínio. Você está entendendo? Então a gente enxerga hoje a segurança no município de uma forma boa. A gente tem um nível de segurança, eu acredito, até melhores, com dados melhores do que o próprio estado. Certo, o senhor citou aí a questão dos fatores. Quais foram os fatores que fizeram esse declínio? Hoje, por exemplo, a gente tem a questão da Guarda Municipal, que ela está bem atuante, sim, auxiliando nesse declínio. A questão da pandemia, como eu disse, ela influenciou demais nos números. Então, por exemplo, a gente instituiu, vou dar um exemplo, o toque de recolher, ou o impedimento de circulação de pessoas, né? A gente implementou essa medida e a partir dessa medida, aqueles crimes que ocorriam muito à noite acabaram sendo um pouco diminuídos, porque qualquer pessoa andando à noite era passível de abordagem. E isso acabou minimizando um pouco da criminalidade. Por outro lado, nós tivemos um pico agora, recente, há uns 2, 3 meses, de furtos. Mas justamente a gente atribui isso também à pandemia, que influenciou, por exemplo, na liberação de presos em regime semiaberto e aberto, no regime semiaberto, junto ao presídio local. Como eles não poderiam estar saindo de dia e voltando à noite, eles foram colocados em prisão domiciliar. E isso ocasionou uma saída de alguns presos que eles ficavam à noite dentro do presídio. E isso influenciou no aumento da criminalidade. Mas tão logo foi detectado isso daí, as forças de segurança já começaram a trabalhar de modo a tentar coibir esse tipo de criminalidade, né? Falando ainda da questão da criminologia, da queda, a gente pode ver que em 2017 nós tivemos um número de 84 casos de roubo. Já no primeiro semestre desse ano, nós computamos 17. Se multiplicar, daria uma média de 34. Então, nós tivemos uma queda bem acentuada nos crimes de roubo, né? Que é um crime muito corriqueiro no meio do município. Isso, por sua vez, identifica que está ocorrendo uma redução na criminalidade. Isso aí é apenas a título de exemplo, né? Certo, secretário. A gente viu recentemente os entregadores aqui da nossa cidade fizeram um protesto pedindo mais segurança, né? O senhor citou aí a questão da pandemia, que eu acredito também que influenciou esse aumento nessa categoria. O que o senhor fala sobre isso? Bom, tudo é uma questão de escala. Eu acredito que com a pandemia, com a proibição de pessoas circulando à noite, a vida dos motoentregadores, vamos dizer assim, ela ampliou muito o serviço. Então, por exemplo, se eu fazia 100 entregas, eu passei a ter 200 entregas. Exponencialmente também aumentou o número de ocorrências com essa categoria. Então, isso chama muito a atenção. Você está entendendo? Então, às vezes a pessoa faz uma chamada num lugar ermo, num local
de pouco, vamos dizer assim, um local onde que é mais passível de ocorrência de crime. Então, isso acabou gerando uma certa insegurança na categoria por conta desse aumento de ocorrências desse tipo, né? A gente espera, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento atípico. A gente espera que com o retorno às atividades normais depois da pandemia, certamente esses números cairão e a gente possa voltar a uma normalidade. Mas eu não posso deixar de colocar que muito depende do próprio cidadão. Os poderes públicos, eles estão unidos para tentar trabalhar em prol da violência, em prol de combate à violência. Porém, assim, a população tem que ter uma ação de modo a ser até meio preventivo. Então, por exemplo, recebi uma chamada de um local estranho, sem um número de imóvel identificado, num horário muito fora do normal, gera uma expectativa de uma possível ocorrência de crime naquele momento. Então, os próprios entregadores, os comerciantes têm que ter um pouco dessa noção de tomar um pouco de cuidado. Você está entendendo? A gente vive numa cidade que, historicamente, os níveis de criminalidade não são altos. E a população acaba, vou dizer assim, às vezes sendo um pouco displicente nesse sentido. Como que eu posso dizer? Às vezes sai do carro, deixa uma carteira no painel do carro com o vidro aberto, deixa um celular disponível ali próximo. Isso gera uma ação delitiva por parte de alguém que está passando no local. Às vezes ele nem estava com essa ideia, mas vê a situação colocada, ele acaba atuando. Então a gente precisa ter uma atuação conjunta. Sociedade se precavendo, as forças de segurança ampliando a sua atuação junto à sociedade de modo a minimizar esses crimes. Assim a gente conseguiria ter uma segurança adequada para o nosso município, né? Certo. Falando dessa divisão, então, secretário, tem uma divisão aí na segurança pública, né? Existe a Guarda Municipal, que atende os municípios, a Polícia Militar e Civil e a Rodoviária Estadual, e no âmbito federal, as Polícias Federal, a Polícia Rodoviária. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, para o ouvinte da Rádio Vinícola, qual o papel da Guarda nessa esfera. Sim, a Constituição Federal, ela delimita as áreas de atuação de cada força de segurança. A Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda, as Polícias Federais, e estabelece, por exemplo, que a Polícia Civil tem a atribuição de polícia investigativa. É eles que fazem a parte de investigação criminal. A Polícia Militar tem a atuação ostensiva de coibir crimes que estão em ocorrência ou ocorrendo. A Guarda, por sua vez, ela tem uma função de defesa do patrimônio municipal. E ela atua, em boa parte, também dando apoio para essas outras instituições. Então, ela se faz presente também no dia a dia da segurança do município, atuando junto aos bens públicos municipais e também dando apoio às outras polícias instituídas, às outras forças de segurança, quer seja a Polícia Civil, quer seja a Polícia Militar. Certo, secretário, de acordo com os dados da Polícia Militar de Andradas, de janeiro a julho foram registrados 14 roubos e crimes de extorsão, furtos foram 404 e homicídios 5 consumados e 2 tentados. Qual a sua avaliação em cima desses dados? Bom, vamos pegar a partir do homicídio, que é um dado assim, mais relevante para a gente fazer uma análise. E a gente teve alguns recentemente aqui, né, no nosso município. Crimes de homicídio, nós tivemos 7 ao todo, 5 mais 2. Em 2017 nós tivemos 7 também, 2018 3, 2019 7 e 2020 nós tivemos 5. O crime de homicídio é interessante a gente fazer uma análise dele, porque ele não é um crime ocorrido aqui no município que envolve organização criminosa. Por exemplo, não é um crime cometido pelo tráfico, não é um crime cometido por outros segmentos da criminalidade, mas muitas vezes crimes de origem até passional. Você está entendendo? Uma briga ali que ocorreu, uma desavença e acabou resultando em crime. O que é interessante a gente colocar quanto ao crime de homicídio é que dos 7, 5, 2 tentados e 5 consumados, todos eles foram solucionados no âmbito municipal. Os que não estão com os autores presos, eles estão com mandado de prisão expedido para a sua prisão. Então, a gente vê que o crime de homicídio em si, por ele não ter essa conotação com a criminalidade,
os dados nossos eles vêm se mantendo ao longo dos anos, desde 2007, de certa forma, uma média. O crime de roubo, a gente viu lá em 2017, nós tivemos 84. E ele vem em declínio ao longo dos anos, e esse ano, especialmente em 2021, ele teve uma queda grande. Eu acredito, a gente imagina, que muito em função da própria pandemia, que acabou inibindo até mesmo a atuação dos criminosos em períodos noturnos, onde é mais corriqueiro esse tipo de ocorrência. E o crime de furto, também ele veio em queda desde 2017, porém esse ano em especial, principalmente agora entre abril, março, mais ou menos, ele teve uma certa aumento, que a gente pressupõe que foi em função dessa liberação do pessoal que estava em regime semiaberto. Mas tão logo detectada essa ocorrência, as forças de segurança, como disse, já começaram a atuar, e hoje a questão já está mais pacificada, né? Voltando aos números que a gente já tinha, né? Certo. O senhor acredita também que esse declínio se tem também sobre as pessoas que investem em segurança nas suas residências? Com certeza. Como eu digo, se o bandido ele for agir, ele vai escolher o modo mais fácil para ele atuar. Se a sua casa tem câmera, tem cerca, se a sua casa ela tem um aparato de segurança capaz de inibir a atuação desse autor do crime, logicamente ele vai escolher a casa ao lado, que, por exemplo, não tem nenhum aparato de segurança. Não quer dizer que se você deixar a tua casa totalmente com monitoramento, com tudo isso, você não vai ser alvo de uma investida criminosa. Pode acontecer, mas é muito menor a ocorrência nesses casos quanto uma casa que tem uma segurança mais adequada, né? Como eu te falei, infelizmente a gente vive numa cidade assim, ou felizmente a gente vive numa cidade de certa forma pacata, e isso acaba colocando o cidadão numa maneira às vezes assim, até meio descuidada de agir. Então, a gente sair de um carro, deixar a porta aberta, como eu disse, com documentação, com carteira, com celulares dentro do carro, você acaba expondo, deixando mais facilitada a ação do criminoso. Quando você age de maneira contrária, você fecha bem a sua casa, coloca aparato de segurança, isso acaba inibindo essa ação criminosa, né? Então, é muito válido. A gente precisa da atuação da população. E, como eu disse, além da questão dos aparatos de segurança, o município também tem investido nessa questão de segurança, principalmente na questão do monitoramento. Hoje nós temos 31 câmeras espalhadas no município, e a gente consegue fazer um monitoramento imediato de todas essas localidades para a gente tentar trabalhar também com essa questão de minimizar a criminalidade. Hoje, Felipe, é até interessante colocar, a gente tem muitos aparatos à disposição, principalmente tecnológicos, que nos auxiliam à prevenção criminosa. Porém, tudo isso envolve custos. E como a gente está no momento de pandemia, hoje muito do foco nosso é em pandemia. Eu digo, se você tem uma casa fechada, a sua casa está ali, tem sua porta com uma chave, tudo normal, um aparato de segurança razoável, mínimo, e você quer colocar um aparato de segurança mais caro. Você pode, mas só que você está naquela situação de comprar o aparato de segurança ou comprar um medicamento para o seu filho. Eu acho que numa situação dessa, a decisão da pessoa é, logicamente, o medicamento para o filho. E hoje o município está nesse dilema. Então hoje a gente está priorizando a saúde em função do momento pandêmico que a gente está passando, mas tão logo esse momento seja superado, a gente vai começar a revisar de novo os investimentos que estamos prevendo na área de segurança pública. Veja você, recentemente tivemos uma visita de uma empresa que ofereceu um produto. Esse produto, ele através de um equipamento que ele instala nas ruas da cidade, ele consegue identificar, fazer uma leitura biométrica do cidadão, fazer leitura de placas de carros em movimento para detectar carros furtados ou envolvidos em crimes, e ele consegue monitorar rostos, essa impressão biométrica, para identificar possíveis pessoas que estão rondando aquele local. Você está entendendo? E se a gente tiver um banco nacional, por exemplo, de biometria facial, a gente poderia detectar uma pessoa que, de repente, de outro estado, tem um mandado de busca e apreensão,
ter um mandado de prisão expedido e a gente poderia efetuar a prisão aqui, através desse equipamento, mas tem um custo elevado, né? Então a gente pretende, com o barateamento da tecnologia, começar a agregar esse tipo de coisa ao nosso município. Mas hoje, infelizmente, a gente tem essa questão da saúde, que a gente está mais focado nessa área. E esse é o desafio do gestor. Identificar as necessidades e saber quantificar o que você vai investir em cada uma, né? Esse hoje é o grande dilema do administrador público, né? Certo. Você citou aí a questão, né, do investimento da segurança em Andradas, a questão das câmaras de segurança. Existe também o CONCEP, né, que é o Conselho aí Comunitário de Segurança. Eu gostaria que o senhor explicasse como que ele atua e se há possibilidade de se instalar mais equipamentos dessas câmaras de segurança aqui em Andradas. Felipe, o CONCEP, ele já faz há um certo tempo foi criado. É um conselho que ele é extremamente importante para a segurança pública municipal. Do ponto de vista do monitoramento que eu acabei de dizer, eles foram, de certa forma, os precursores com a ideia. Então, eles encamparam a ideia e saíram a campo mesmo, buscando recursos, buscando opções, buscando ideias de como implementar isso. Então, o CONCEP hoje ele é muito valioso para nós, até porque ele promove até uma integração muito boa entre as forças de segurança. Nas reuniões do CONCEP que a gente participa, sempre a gente vê presentes pessoas da população civil, servidores da polícia penal, né, a polícia civil, a polícia militar também se faz presente, em muitas ocasiões também agentes do poder judiciário também se fazem presente, e do município, do poder executivo também, e do poder legislativo. Então essa integração que o CONCEP promove, ela é muito benéfica para a segurança municipal como um todo. Certo. Secretário, recentemente a Prefeitura fez uma pesquisa onde toda a população pôde opinar sobre em quais áreas a Prefeitura deve fazer investimentos. De acordo com os dados divulgados, para 608 pessoas, ou seja, 43,2%, o foco da administração deve ser segurança pública. Quais serão as ações em cima desta área? Isso. A gente, a partir disso, a gente já está procurando, já vai estar incluindo. Essa pesquisa ela foi direcionada para a elaboração do nosso plano plurianual. Isso. Esse plano ele tem por objetivo delinear o nosso caminho ao longo desses próximos 4 anos nas ações públicas. Então, a título só de exemplo, a gente pretende, com o início talvez do próximo ano já, a gente está estudando o aumento do efetivo da guarda, a gente está estudando o aumento do monitoramento, aumentar as câmeras, até na pergunta anterior, acabei esquecendo de colocar, só colocando agora, a gente pretende aumentar e deixar mais eficiente o monitoramento. A gente já está trabalhando com alguns convênios que a gente está pretendendo firmar para tentar instalar câmeras com leitura de placa de veículo e integrá-las num banco nacional. A gente está pretendendo também a criação de um canil para auxiliar, porque hoje num controle de algum evento, algum caso esporádico de criminalidade, ele Sim. É muito eficiente, né? A gente também está, como eu falei, o aumento do efetivo da guarda, a gente pretende aumentar de 24 que a gente tem hoje para 36. A gente também está pretendendo trabalhar na questão de programas de conscientização da população a respeito justamente deles se portarem mais de maneira a evitar a criminalidade. A gente vai estar querendo começar a trabalhar, fazer um trabalho junto às escolas assim que a pandemia passar, já de modo a tentar levar para as crianças, para os adolescentes, detalhes sobre a segurança que precisam ser observados no dia a dia. Nós também pretendemos, quem sabe a gente consiga com isso, aumentar os investimentos, compra de novas viaturas, além do que a gente estava pretendendo construir uma sede, de repente, para a própria guarda, para a gente poder ter uma estrutura maior e melhor para poder atender a população. Essas são algumas, né? A gente, com base nessa análise da população, a gente vai agora direcionando essas condutas nossas.
Certo, secretário, a gente ainda está vivendo nesse momento difícil da pandemia, onde teve aumento do desemprego, o que leva à desigualdade social em Andradas. Aqui em Andradas, em alguns bairros, essa realidade já pode ser vista, né? Usuários de drogas e grandes números de moradores de rua. Em geral, as respostas que são dadas para combater a violência oscilam entre aumentar o poder da polícia ou então promover maior justiça social. O que é preciso, então, para ir além dessas propostas padrão? Nós precisamos unir as duas. Nós precisamos unir tanto um trabalho de atuação das forças policiais para inibir a criminalidade, mas também não adianta só você chegar e tirar a pessoa daquele local e ela mudar para outro lugar. Muitas vezes a pessoa, questão do tráfico, por exemplo, às vezes a pessoa ela é vítima tanto quanto a própria sociedade. Ele é um usuário e não consegue se livrar daquele vício. Então a gente tem que, claro, coibir criminalidade. Ele também não pode sair por aí cometendo crimes, mas a gente tem que oferecer condições para que ele possa sair daquela vida criminosa e possa se livrar da dependência química que ele está sujeito. Então hoje, até ontem, na verdade, a gente teve uma reunião lá no gabinete, né, envolvendo as áreas de segurança pública, as áreas de assistência social e a área de saúde, justamente para discutir esse tipo de abordagem. Então nós estamos pretendendo criar programas para tentar fazer a inserção dessa pessoa num projeto de reinserção social. Paralelamente a isso, nós temos mapeados alguns pontos onde a criminalidade, principalmente a questão da droga, ela é mais difundida. Nós estamos pretendendo fazer um trabalho de revitalização. Então, um local escuro, um local com sujeira, um local onde ele propicia, de certa forma, um aumento da criminalidade. Então, qual que é a nossa meta? Começar a fazer uma revitalização. Corte de árvore, poda, limpeza constante. Então, a gente vai começar a trabalhar isso para tentar inibir ao máximo a ação de criminosos nesses locais específicos. Esse começo de ano a gente estava fazendo os levantamentos. Muitas atuações dependem de autorizações de órgãos ambientais, que a gente não pode, por simplesmente, chegar e ir cortando. Então isso acaba atrasando um pouco, mas agora provavelmente no segundo semestre a gente já vai estar dando início nesses procedimentos. Certo. Secretário, é possível também medir o impacto que as drogas têm para o aumento da criminalidade? Tanto se pensarmos no tráfico, como se pensarmos nas pessoas que cometem os crimes sobre o efeito das drogas? Sim, hoje as drogas elas têm um efeito, posso dizer que 60%, 70% da criminalidade tem uma origem na droga. É o drogado que furta para poder suprir o vício, é a receptação de quem compra esse produto furtado, as agressões que surgem muitas vezes por parte daquelas pessoas que cobram dívida de droga. Então, muitos dos crimes que hoje vemos, eles têm uma origem, se for pesquisar a fundo, ele tem uma origem vinculada a questão das drogas. Por exemplo, muita gente hoje fala, mas há 30 anos atrás a criminalidade não era assim, há 40 anos atrás a criminalidade não era da forma como é hoje. Mas há 40 anos atrás nós não tínhamos esse efeito potencializador da criminalidade. Então hoje a droga ela é, sem dúvida alguma, um fator preponderante no cometimento de crimes como um todo. E ele influencia em todos, principalmente esses mais graves. Ele está presente às vezes no homicídio, no roubo, no furto. Ele realmente é um fator complicador para a segurança pública. Certo, secretário, para a gente encerrar, que eu estou vendo que o tempo aqui já estourou, mas a sua presença aqui é sempre bem-vinda. Obrigado, Felipe. A nossa grande audiência é na zona rural e a gente sabe que a zona rural em Andradas ela é muito extensa. Como que funciona a segurança para os moradores da zona rural, principalmente agora nessa fase de colheita do café? Então, é o que a gente tem visto muito aí. Como eu falei no começo, a gente precisa de uma integração entre as pessoas da zona rural e a segurança pública como um todo. Nós vamos tentar intensificar, conversando junto com a Polícia Militar, intensificar o patrulhamento rural. A gente tem, como eu falei, a gente pretende aumentar o monitoramento, mas não restringi-lo apenas
a zona urbana. A gente gostaria de fazer um monitoramento por câmera também na zona rural. Só que para isso a gente precisa de uma estrutura de internet, de fluxo de dados, para a gente poder ter essas informações. Estamos trabalhando com isso também, de tentar melhorar essa internet na zona rural para a gente poder fazer esse monitoramento também da zona rural. Uma questão que influenciou positivamente na questão da segurança foi a introdução do CEP Rural. O CEP Rural é um mecanismo por meio do qual a gente consegue exatamente saber a localização daquela propriedade. Então, se a pessoa identifica, olha, eu estou no CEP Rural tal, a polícia, o policiamento, as forças de segurança já conseguem se deslocar mais rapidamente para o local e eles conseguem uma rota para chegar mais rápido. Então, tudo isso são ações que a gente vem desenvolvendo para tentar minimizar o máximo a questão da criminalidade. E a gente depende, como sempre, do apoio da população, de evitar, se eles virem alguém rondando a propriedade, pessoas estranhas, liguem, denunciem, avisem, que a gente vai tentar deslocar uma viatura, tentar fazer um trabalho de tentar prevenir um eventual crime. E, claro, né, a gente tem o problema do estoque de café, né? Que a pessoa deixar o café estocado, às vezes, muito tempo, isso daí gera a informação vaza, acaba gerando uma expectativa por parte da criminalidade. Então, isso é muito perigoso. Então, as pessoas devem trabalhar muito bem com essas informações para evitar que o criminoso tenha informação que naquela propriedade tem determinados produtos, para tentar evitar que haja uma ação criminosa naquele local. E praticamente é assim, a gente está tentando melhorar e tentar trazer mais segurança também para essa população que é tão valiosa para nós, né? Tá certo, secretário. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na Rádio Vinícola, no Jornal da Cidade. Quer dizer que os microfones são sempre abertos. O senhor é sempre bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Felipe, eu que agradeço a participação. Nós, do Poder Executivo Municipal, junto com a nossa prefeita Margot Pioli, a gente tem procurado ao máximo dar uma maior transparência possível para as nossas ações. E essas ações, como eu disse, estão sempre focadas no que é melhor para o cidadão. Então eu fico agradecido por esse espaço e se tiver mais oportunidade para estar vindo, convida a gente que a gente vem de novo aqui. Então obrigado. Eu vou tomar liberdade, então já vou convidar o senhor para a gente vir falar depois mais para frente sobre feminicídio e outros assuntos que eu acho também que interessam a população. Nós temos algumas informações interessantes a respeito desse tipo de coisa, mas vamos deixar porque o tempo nosso está curto agora, né? Te agradeço mais uma vez, viu, Felipe? Tá certo, obrigado, secretário.